Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast do nosso Pod Cristão. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, aproveita aí e já se inscreve para você não perder os nossos próximos vídeos. E também já aproveita aí para curtir e compartilhar o nosso vídeo de hoje, que é bem legal. E eu já quero pedir aí para você pegar aí a sua lição dos jovens e abrir lá na lição 10. A gente daqui a pouquinho já vai falar dela. E também já pega aí a sua Bíblia, abre lá em João, do capítulo 14 até o capítulo 17. Mas antes, quero aqui apresentar o meu parceiro aqui, meu co-host de hoje, o Jonas, líder jovem da Igreja de Bom Jesus, líder da sonoplastia, ali, o diretor da sonoplastia e um vice-ancião também da Igreja do Bom Jesus. Ele já foi votado aqui pela gente aqui do podcast, já está todo mundo aprovado para ele ser ancião aqui, todo mundo de acordo aqui. Mas, brincadeiras à parte, você que está em casa e não sabe, está sem perspectiva de vida, não tem mais objetivo assim, né? Tá desleixado, largado. O menino aqui, ele é especialista em corrida. Ele vai te trazer uma condição de vida, qualidade de vida melhor. Então, você que está aí querendo ter uma qualidade de vida melhor, tem vários benefícios a corrida. Então, o exercício de forma geral, então, entra aí em contato com o Jonas após o Porto Sol, que ele vai estar te passando as orientações sobre corrida. É isso aí. Vou apresentar aqui também meu co-host, né, o Wellington. Ele quer que eu seja ancião, mas não vai dar certo, não. Ele que vai ser primeiro que eu, porque agora que casou, ancião, quem casa tem mais probabilidade. Tá casado, menino, então ele tem mais chance. Mas o Wellington, ele faz parte ali da igreja do Dr. Paulo Prata, aqui de Barretos. Ele é diretor de sonoplastia. Acredito que o ano que vem ele vai dar uma mudada de igreja, que está mais perto da minha igreja agora. E aí ele vai ser o diretor, passar o cajado. Não sabemos ainda, mas estamos aí. Mas ele também trabalha junto ali o Ministério Jovem, ajuda ali a fazer as coisas do Ministério Jovem, está envolvido. E também é entregador, gente. Entregador, então chega a mercadoria lá, seu Wellington, o Wellington que tá chegando na sua casa aí. Receba bem, dê água para ele, dê um sorvetinho para ele de vez em quando, faz bem. E ajude a criança, gente. Vamos comprar para ele poder entregar mais, tá precisando, porque agora casou, ficou mais difícil. Então tem que trabalhar bastante. E, sem mais delongas, nós estaremos aqui apresentando nossas convidadas ilustres, né? Elas já vieram aqui mais de uma vez. E como elas estão voltando, é porque elas gostaram de estar aqui para a gente poder falar sobre Jesus. E, sem mais delongas, a Eliette, ela é da Igreja Central de Barretos. Não, é do Dr. Paulo Prata de Barretos. Por favor, tem que ser do Dr. Paulo Prata. E ela está envolvida ali na igreja, no ministério da igreja, está sempre ajudando quando pode. Né? Até porque ela tem uma professora na casa dela excelente ali, que ensina muito para ela, que é a mãe dela. A mãe dela ensina muitas coisas para ela. Privilegiada, eu também. É privilegiada, porque ali tem carreira, muito tempo de professora, não só no âmbito, né, de escolar, né, mas também dentro da igreja, fala muito bem. Então acredito que ela está bem instruída e ela vai falar bastante hoje para a gente. Vocês vão ver que desenvoltura ela tem, porque puxou a mãe. Nós temos também a Grazi, né, que é a casada com o Wellington, né, gente? Então, e ela recebeu um convite meu, né, para estar aqui, porque o marido não quis convidar por enquanto, né? Eu acho que é muita coisa para organizar, né? E aí eu tive que convidar ela, né, para ela vir. Ela ficou feliz da vida pelo meu convite. Inclusive, pode convidar mais vezes, tá? Pode convidar mais vezes, é isso aí. Então, ela está aqui. Ela faz parte ali da igreja do Dr. Paulo Prata também. Ela faz parte no final, aí, quase no final do ano passado. Ela vai continuar até terminar, mas ela fez parte do Ministério Jovem também. Acredito que também vai estar envolvida também, porque gosta de jovens, está querendo aí ajudar bastante os jovens na caminhada cristã. E queria que vocês dessem um oi para a galera aí,
para que o pessoal possa conhecer vocês de novo, ou quem está novo, não conhece vocês. Fique à vontade aí, quiser falar especialidade, coisa que vocês sabem falar bastante. Hoje é com vocês, é com vocês. Posso começar, Eliette? Tá não, amor, não é a primeira vez. Gente, queria agradecer mais uma vez aos meninos pelo convite. É muito legal toda vez que a gente vem aqui. Não é só realmente um bate-papo, é um aprendizado também. Ajuda a gente a estudar muito mais, com muito mais profundidade também a lição. E convido você também, que não está acostumado a estudar a lição, anotar, ler todos os versos. Essa lição é uma lição muito legal. A gente precisou ler bastante coisa, né, Eliette? Então, de verdade, está nos ajudando aí a nos aprofundar muito mais sobre a palavra de Deus. E é isso. Eu acredito que todos me conhecem, sou nutricionista. Agora vocês podem me chamar de senhora. Senhora Araújo, dá licença, tá? É isso, gente. Boa noite. Gostaria de agradecer também pelo convite do Wellington. Não é a primeira vez, mas como se fosse, né, o nervosismo continua. E eu estava pensando aqui, a primeira vez que eu vim com a Kátia, com a sua mãe. Foi. Então, mas é muito bom estar aqui. Pegou as gerações da família. Tomara, logo. Nossa, ainda não. Vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui para focar porque é importante aqui, ó, na lição. Já veio para isso. Ó. Deixa até ele desconcertado, gente. Ai, gente. Queria pedir aqui para a Graça fazer a nossa oração inicial. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos hoje para falar um pouquinho mais sobre Ti. Senhor, abra as nossas mentes, elucide também tudo aquilo que nós estamos aqui para aprender e escutar, Senhor. Que o Senhor abra as nossas mentes para que não só nós escutemos, mas coloquemos em prática também na nossa vida. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, se você ainda aí na sua casa não pegou a sua lição, pega lá, seja física, seja digital, seja em PDF, pega aí sua lição e acompanhe com a gente a nossa recapitulação da lição de hoje, lá na lição 10. Aqui a gente tem a nossa tirinha, que está aí, ó, você que está nos assistindo, tem a tirinha na tela, com o título Discurso de Despedida. Aí a gente vê aqui duas imagens, né? A primeira imagem, ela tem um balãozinho ali. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. A segunda imagem, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Bom, se você leu a lição essa semana, você notou que você realmente teve que ler a lição, porque a gente teve aí mais de um capítulo para ser lido, então você teve que dar um pouquinho mais de estudada, né? Diferente das lições passadas, porque teve muito conteúdo ali para ser lido. E essa lição ela trouxe bastante essa leitura um pouco além do rotineiro, né? E aqui a tirinha ela exemplifica uma parte do que foi falado ali nos textos desses capítulos, né? Mas aqui durante a lição a gente vai abordar alguns outros temas. Então aqui é só uma parte, né, de um contexto maior do que foi falado aqui nesses capítulos que foram os textos bases dessa semana. Se alguém tiver algum comentário a ser feito da tirinha, o que achou da tirinha, teve alguma impressão, pode ficar à vontade. Aqui nessa primeira tirinha a gente
realmente olhando, que é observando o momento de Jesus aqui, ele está sendo transladado, né? Mas mostrando que, eu tô indo embora, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Então, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês aqui, para que ele seja consolador, confortador, então para que ele venha e completar aquilo que eu fisicamente não estarei presente com vocês, mas sozinhos vocês não estarão. Então, principalmente para quem assim tem uma perda muito grande, uma separação muito grande, a gente pode exemplificar isso quando você realmente perde alguém querido, sabe? Fica aquele vazio no peito por um tempo, mas que nesse caso Deus ele sabia muito bem que isso aconteceria. Então, para isso ele deu o Espírito Santo para que ele fizesse essa parte, igual eu falei que fisicamente ele não faria. Isso aí. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar na nossa primeira parte? Acho que não havendo, a gente pode ir para domingo. Vamos lá então. Domingo, nosso título é Fazendo Sentido do Todo. O interessante aqui é que sempre no ministério de Jesus, ele nunca deixou os discípulos sozinhos. Sozinhos em que aspectos? Não que eles não tenham ficado em algum momento da caminhada, mas sempre tinha uma instrução para eles que eles conseguissem ali conviver com o que estava acontecendo. O interessante é que nesses finais, que é do capítulo de João capítulo 14, 15, 16, 17, é um ensinamento ali profundo, né? Porque estava chegando o quê? A morte de Cristo. Então já estava chegando ao fim. E ali o objetivo dele era preparar para que todos os testes que fossem acontecer com eles estivessem preparados para tudo que iria acontecer. E o interessante é que assim, na lição anterior teve um ensinamento que é um dos mais difíceis, que eu acredito que é para todos nós, que é o amar o próximo, amar o inimigo, amar quem te faz mal. E ali a ilustração da lição anterior, até se vocês não assistiram, assiste a lição anterior, que vocês vão entender ali um contexto muito grandioso ali de como Jesus ele tratou uma pessoa que se tornou um inimigo dele, uma pessoa que iria traí-lo, e a forma que ele conduziu aquele momento ali, aonde ele demonstrou apenas amor por aquela pessoa. E mesmo assim, ela titubeou, mas ela não se arrependeu do que ela iria fazer. E é interessante que assim, esses capítulos, nós temos ainda um capítulo, eu não vou citar aqui, porque as meninas vão citar, mas é um capítulo onde Jesus descreve uma oração para todos os discípulos que estavam ali. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante. E aqui também cita, se você quiser abrir na sua Bíblia, João 14, 1, que diz, aqui só tem um trecho, mas você pode ler ele por completo, que diz assim: não se turbe o vosso coração. E isso quer dizer que o coração de vocês não fique angustiado. Então já começa um capítulo dando uma certeza ali, uma felicidade de que você vai ter alguém que vai cuidar do seu coração. Então assim, e quando Jesus ele subiu ao céu, como a ilustração nos mostra da tirinha, ele deixou e ele falou: vou deixar um consolador para vocês. Nós vamos entender também um pouco mais sobre essa questão do consolador. Não irei falar aqui, porque as meninas irão falar sobre até a palavra. Mas o consolador, o que ele iria trazer? Sabedoria. Ele ia trazer discernimento para a gente. Ele iria nos ensinar de uma forma que a gente não esqueceria dos ensinamentos que Cristo transmitiu naquele período e nos transmite até hoje. Tanto que a gente pode pegar o nosso cotidiano. Se você vai conversar com alguém, a maioria das vezes você vai conversar e você começa a falar sobre a palavra de Deus e começa a vir textos bíblicos na sua cabeça, começa a vir testemunhos, começa a vir as parábolas e você fala: como que eu consigo lembrar de todas essas coisas? Então esse é o trabalho, um dos trabalhos, né, do Espírito Santo. Ele é o nosso consolador e ele também nos guia nos nossos caminhos. Então, basicamente é isso sobre domingo. Vou deixar a palavra traduzida aí sobre o Consolador aí, para que as meninas possam falar aí, para que vocês entendam um pouco mais. Muito bem. As nossas convidadas têm alguma coisa para falar de domingo? Não? Então, vamos partir já para a segunda aqui.
É que, na verdade, se a gente comentar demais para domingo, a gente não deixa nada para segunda, entendeu? Porque, na verdade, esse aqui é o compilado de uma situação que aconteceu. Então, se a gente explicar muito um dia, a gente corta. Mas vamos que vamos, Eliette. Então vamos lá, Eliette. Para segunda. Fica à vontade. Vamos lá. Bom, quando eu comecei a estudar essa lição, na hora que eu vi que estava falando sobre o Espírito Santo, a gente fala sobre o Espírito Santo, mas se a gente for aprofundar, né, na realidade aqui bíblica, é muita coisa. É muita coisa que a gente tem para estudar. A gente vai focar aqui no que está falando na lição. Bom, aqui fala que Jesus usa a palavra paracletos, né? E ela tem algumas traduções, dependendo da tradução da Bíblia, né? Por exemplo, na Nova Almeida atualizada está como consolador, em outras versões, auxiliador, advogado, conselheiro, encorajador. E eu gostaria de ler algumas passagens aqui, são 3 passagens que eu gostaria de ler. Está lá em João 15, versículos 4 e 5. João 15, 4 e 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na minha videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu lembro que em algumas lições passadas nós estudamos sobre essa questão de dar frutos, né? Que nós estamos nesse mundo para dar fruto. E eu achei interessante essa parte que fala, sem Jesus nós não vamos dar fruto. Então é algo natural. Se você está em Cristo, você vai dar fruto. Se não... Então, assim, se nós não temos essa comunicação com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus, qual que é o nosso papel aqui? O que nós estamos fazendo? O que se torna a nossa vida aqui na Terra? Né? Porque, como diz a lição, né? Como diz a Bíblia, nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Outra parte interessante também está lá em João 13, 13. João 13, versículo 13. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Eu acho interessante, Jesus tem plena convicção dele, fala assim, eu sou o início, eu sou o meio, eu sou o fim, eu sou o princípio, eu sou tudo, eu sou o verbo. E isso era um dos fatores que faziam com que aqueles líderes religiosos o perseguiam tanto, né? Falavam, nossa, como essa pessoa tem tanta certeza de que ele é Deus, né? Eles procuravam... Eu acho que na época até soava, desculpa te cortar, eu acho que soava até como eles viam como uma arrogância. Isso. Quem que é esse cara? Ele veio do nada, ele veio de uma cidade que a gente não acreditava que o Messias viria de lá, e ele está falando que ele é o eu sou, ele é o Messias. Então acho que para os líderes religiosos ali da época soava também como uma arrogância também, né? Quem é esse Galileu, né? Nasceu em Belém, mas foi criado em outro lugar, e falaram que o Messias seria lá de Belém. E outro versículo, o último versículo que eu gostaria de ler, está lá em João 14, versículo 9. Vou ler só o 9. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, assim, Jesus ele tinha plena convicção de quem ele era. E Jesus estava ali, na frente deles. E eu achei interessante, são 4 capítulos, né? São 4 capítulos que Jesus levou só para explicar para aqueles homens que estavam com ele 24 horas por dia. Por 3 anos. Por tanto tempo, e mesmo assim, as pessoas tinham, eu acredito que as pessoas tinham no coração que Jesus viria assim, ele ia destruir tudo aquele reino e ele seria o rei. Então, assim, ele teve que parar um tempo, conversar com os discípulos e explicar, vai acontecer. E eu acho incrível, Jesus, igual o Elivandro falou no sermão de sábado, ele falou assim, Deus não precisa de nós, mas esse amor é tão grande
que ele se preocupa em nos deixar um consolador, que é o Espírito Santo. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu estou indo, meu corpo está indo, né? Mas alguém vai ficar com vocês. E isso realmente aconteceu, né? Que lá em Atos fala que houve um barulho e o Espírito Santo desceu sobre eles ali. Deixa eu ver. Mais algo interessante também que eu achei interessante, que o Jonas já mencionou, é essa questão do compreender. Mais um papel do Espírito Santo é nos fazer compreender a palavra de Deus. E Ellen White diz, lá em E Recebereis o Poder, na página 12, eu até anotei aqui, ela diz o seguinte: o Espírito Santo fala a mente por meio das Escrituras e grava a verdade no coração, assim expõe o erro, expelindo-o da alma. Ou seja, é o Espírito Santo que faz com que nós entendemos o que está escrito na Palavra de Deus, e é Ele que nos faz lembrar também tudo o que é falado na Palavra de Deus. Só uma coisa que eu queria também falar do que a Eliette falou, que Jesus ele gastou um tempo, né, explicando, ensinando mais coisas para os discípulos, e mostra também ali a parte de amor e humildade dele, mas também mostra uma parte de paciente. Teve muita paciência por mais de 3 anos ali, explicando, ensinando e refalando e repetindo diversas vezes talvez ali os mesmos ensinos que cuidadosamente ele já havia falado antes, mas ali os discípulos ter esse lado pecaminoso, eles ainda lá no fundo do coração eles acreditavam, mas por que ele está falando tudo isso? Ele não precisa falar, é só ele destruir tudo e está tudo resolvido. Destruir tudo e fazer tudo de novo. Eles acreditavam, não é que eles não acreditavam em Cristo, mas eles acreditavam tanto em Cristo que eles tinham uma visão errada, porque eles acreditavam que eu acredito nos milagres que o Senhor fez. Que na verdade eles não entenderam que o reino de Deus não era esse reino terreno, era um reino celestial. Então por isso que cada vez que Jesus vinha, ele falava: olha, eu sou rei, mas eu não sou daqui. Eu vou levar vocês comigo depois. Eu venho, mas eu tenho que ir, mas depois eu venho e eu busco vocês. Ele teve que frisar isso no final, antes dele ir para ser morto, justamente porque eles ainda achavam que ele ia derrubar tudo, entendeu? Então, esse lado de Cristo também, eu acho também muito interessante, principalmente nessa lição que frisou realmente mais isso, esse lado paciente dele, né? Eu acho muito, ele foi muito mais paciente, não que talvez antes ele não tenha sido, mas eu acho que nesses capítulos, a gente estudando aqui junto com a lição, a gente pôde notar isso mais fundo. Eu queria que uma coisa que eu achei muito interessante, a lição aqui de segunda, ela frisou, né, colocou ali como assunto principal a parte do Espírito Santo, que a gente algumas palavras ali do Espírito Santo, e aqui no final, no pense, aí que você que está com a sua lição, ela colocou uma pergunta: com que frequência você sente a necessidade de que o Espírito Santo atue de maneira mais poderosa em sua vida? Você tem pedido por ele? Aqui eu realmente grifei essa parte, porque eu acho que a lição, segundo ela, pontuou isso, né, da necessidade que hoje a gente tem do Espírito Santo, e aqui ela quis dar uma cutucada. Você que está aí na sua casa, você que está aí vivendo e acredita em Cristo, você faz ali a sua comunhão diária, mas você faz a sua oração pro Espírito Santo? Às vezes, durante aqui a lição a gente vai pontuar mais algumas coisas, mas eu achei interessante essa pergunta e também serve para a gente refletir um pouquinho mais aí sobre isso. Ô Wellington, você falou essa questão, eu tinha lido essa parte aqui e
Bom, eu nasci na igreja, estou na igreja adventista já faz quase 30 anos, e eu fiquei sabendo não. Minha mãe conversou sobre isso comigo, acho que o ano passado. Essa questão de pedir a presença do Espírito Santo. O quão importante é isso? Você acordar, a hora que você faz sua oração, peça a presença do Espírito Santo. A mulher do pastor também, ela fez um sermão esse ano na nossa igreja, ela falou muito sobre o Espírito Santo. Isso é muito importante, a presença do Espírito Santo na nossa vida. E nós precisamos pedir essa presença, todos os dias, todo momento. Exatamente. Agora vamos para terça-feira. Certo. E terça-feira, na verdade, é uma continuação de todo esse processo de pergunta, de conversa que Jesus estava tendo aí com os seus discípulos. E depois de falar sobre a questão do Espírito Santo, na lição vem falando que ele convidou esses discípulos para dar uma volta. Falou, opa, vamos dar uma andadinha aqui. E vem frisando também na questão de terça-feira, que, assim, naquela época, a gente sabe, a gente não tinha luz elétrica, era uma coisa mais difícil, mas por que eles puderam fazer isso? Porque era a época de Páscoa, então, em relação ao tempo, era lua cheia, então era uma noite muito mais clara. Então, você conseguia andar dessa forma para você conseguir ver alguma coisa. E aqui vem falando que durante essa caminhada, eles acabaram passando por uma videira. E nessa videira, Jesus utilizou como metáfora para fazer uma parábola e falar para eles, olha, eu sou a videira e vocês são os meus ramos. Sem mim, vocês morrem, vocês não conseguem fazer nada. Então, dessa forma, e quando ele frisa assim, fica muito mais fácil deles entenderem toda aquela conversa que eles estavam tendo sobre a questão do Espírito Santo. Então, vocês pedem para que o Espírito Santo esteja com vocês, para que vocês tenham a capacidade de continuar todo o processo aí de salvação da humanidade, continuar a pregação, porque o Espírito Santo estando com vocês, vocês conseguem agir, vocês conseguem ter frutos. Então, assim, Deus, ele é tão sábio, que ele entendia, ele sabia com quem ele estava conversando, ele não ia falar de algo totalmente fora do contexto deles, ele já utilizou ainda mais para ser realmente certeiro em tudo aquilo que ele estava falando. E o que eu gostei também é que está explicando realmente sobre a questão dos frutos. Tem o fruto que é dado, que quando você está próximo da videira, é um fruto, até fala, né, sobre no versículo, são os tipos do fruto. Se você está longe da videira, você não é frutífero. Quanto mais próximo você é, muito mais frutos você dá. E até fala, olha, se você não é frutífero, você é cortado. Mas até essa palavra cortado, em algumas também, vem falando no comentário final aqui da nossa lição, vem falando que até essa parte de falar de ser cortado, na verdade não é ser cortado. Você vai ser muito mais puxado por Deus, ele vai te regaçar as mangas, colocar você para cima e falar, ei, você precisa se mexer, você precisa ter frutos. Porque até as pessoas que a gente, como parte da videira, acha que não serve para nada, ele, como semeador, como dono da videira, consegue ver o contexto da situação. Então, aquela pessoa que, para a nossa visão, a gente acha que não pode dar fruto, ele ainda consegue olhar e falar, não, essa aqui eu consigo mexer e eu consigo salvar. Então, até para isso, Deus, ele é tão perfeito, tão magnífico, que até nesse simples detalhe ele conseguiu mostrar, não tem alguém que realmente que não queira ser salvo, que eu não possa fazer de tudo para salvar. Então, assim, a lição de terça-feira, para mim, essa foi a parte mais bonita em relação a tudo que ele estava falando, né? Então, aí é nisso que vem frisando. A questão do lavrador, que cuida da videira, que nesse caso seria Deus, tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, e o Espírito Santo também, e nós como seus ramos. Se nós queremos ter frutos, e os frutos a gente sabe que são os frutos do Espírito. Então, se a gente quer ser uma pessoa boa, se a gente quer ser uma pessoa que é amável, se a gente quer ser uma pessoa que vai pregar o Evangelho e trazer muito mais pessoas para o reino de Deus, para isso a gente precisa estar ligado à videira.
E não tem como a gente falar sobre alguém que dá fruto e as outras pessoas não perceberem. É incrível. Vocês já repararam que quando alguém está muito próximo de Deus, não tem como. A gente olha e fala assim, meu, essa pessoa é diferente. O ar é diferente, a pessoa fala diferente, o jeito que ela se porta em relação às situações que são difíceis é diferente. Então, assim, quando os frutos do Espírito estão dentro de nós, todas as pessoas conseguem ver. E aí é onde entra aquela frase que normalmente a gente gosta muito de falar, né? Às vezes a gente é a Bíblia que ninguém vai ler. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente deixar viamente que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Então, assim, essa lição tá uma barbaridade. Eu acho que eu já falei um montão, não sei nem se eu passei na mente de alguém. Mas se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês fiquem à vontade. Eu, particularmente, não tenho nada para falar, não. Por mim, a gente já pode... Eu também. Por mim, a gente pode ir já pra quarta. Pra quarta. Menino destrinchou aqui, terça-feira. Então, não deixou nada para falar. Vamos aqui para quarta-feira, então, já. Vamos lá, então. Na nossa quarta-feira, nosso momento hipertexto, nós temos algumas perguntas, mas antes de citar as perguntas, eu lembrei de um contexto que Cristo falou também na Bíblia, eu não vou me recordar onde que está escrito certinho por enquanto, mas diz que tudo que ele passou, se a gente for reclamar de alguma coisa, ele passou. Então, ele passou por perseguição, ele passou pelos problemas, ele passou por pessoas desacreditarem dele, ele foi excluído por muitas pessoas. Então, assim, foi igual a Grazi falou, a gente ter essa questão de estar com ele, vai nos acontecer todas essas coisas. Porque eu acho que ele fala eu acho que um dos capítulos fala, acho que foi na oração do capítulo 17, se eu não estiver enganado, que fala, eles não são deste mundo, mas eles terão que permanecer neste mundo. Porque da mesma forma, e ele conversando com o Pai, né? Da mesma forma que o Senhor me conduziu aqui para que eu pudesse falar sobre ti, eu os designei para que eles pudessem falar sobre mim. Porque é uma ligação, e é muito interessante essa comunhão que ele tinha com o Pai, e essa oração maravilhosa ali de capítulo 17 nos descreve muito esse contexto. Possivelmente falei a parte de alguém de quinta-feira, talvez. Mas eu já tinha anotado isso daí, mas tá tudo bem. Mas assim, e a questão da videira que a Grazi nos citou, ela é muito interessante, porque se nós não temos quem nos cultiva, nós não somos nada. Nós não somos nada. E toda vez tem alguém tentando te trazer de volta. Então, assim, se você está com um problema, Cristo está tentando trazer você de volta. Às vezes você está revoltado por alguma coisa que aconteceu, mas aí entra uma questão muito interessante também. O quê? O pecado ele veio, e nós não estamos livres de ter a questão das causas do pecado. Então nós não estamos livres das provações, nós não estamos livres das doenças, nós não estamos livres dessas questões. Pode nos acontecer várias coisas. Por quê? Porque o pecado se instalou no mundo onde a gente vive, e não tem como. Nós não somos perfeitos, erramos, continuaremos errando até quando Cristo voltar. Só que tem uma pergunta muito interessante aqui que diz assim, como podemos ter paz e alegria em meio às provações? Eu acho que é uma questão muito difícil. Mas se nós focarmos na historicidade ali de Cristo, na parte desde quando ele era criança até o seu ministério de 3 anos e meio, basicamente, nós conseguimos entender como é fácil, vamos dizer assim, não para nós, né? Mas como é fácil ter paz, alegria em meio às provações, porque Cristo tinha. A gente até acostumou, a gente conversando, só para não demorar muito para falar aqui, mas a gente conversando entre nós, a gente fala assim, será que Cristo contava uma piadinha? Deve ser, porque assim, e se a gente for levar em conta, Cristo, ele tinha o quê? As crianças. Se ele tinha acesso à criança, ele tinha que fazer alguma diversão. Ainda mais naquele tempo que não tinha o que nós temos de tecnologia, então as tecnologias que era? Conversa, brincadeiras. Então, se Cristo trazia todas as crianças,
Então, quer dizer que ele era um cara bem-humorado. Ele era uma pessoa bem-humorada. Então, eu acredito que ele falava sempre com um sorriso no rosto ali. E mesmo nas aflições, eu acredito que ele tenha tido o sofrimento, obviamente, mas mesmo nas aflições, falando com serenidade, com amor. Então, acho que isso a gente não conseguiu conviver, mas a gente consegue imaginar um pouco sobre essa questão. E, como sempre, nós temos na nossa rede semântica a palavra permanecer. Quando vocês ouvem essa palavra, o que vocês entendem? Gostaria de saber dos nossos convidados primeiro, depois o Wellington. Bom, quando eu vi a palavra aqui, eu fui pesquisar no Aurélio. E lá tem algumas definições, né? Uma que eu achei bem interessante é continuar sendo. Aí eu fiquei pensando, permanecer, continuar sendo. Então significa permaneçam em mim como eu vou permanecer em vocês. Nós somos dele. Desde o começo de toda a criação, nós somos de Deus. Então significa que quando ele voltar, nós vamos voltar para o nosso lar, né? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E fala também, né, alguns textos aqui, que como Jesus passou, aquelas pessoas que falavam de Jesus, eles passaram perseguições, foram mortos, né, por essa questão. Nós vamos passar por problemas nessa terra. E tem um versículo que a minha mãe fala para mim, acho que quase todos os dias, quando eu vou reclamar de alguma coisa. No mundo, aí resumiu para mim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Acho que é o que resumiu para mim esse permanecer aí. Para mim, eu coloquei algumas palavras assim, referente a tudo aquilo que eu comecei a aprender mais dentro da lição. Que através do Espírito Santo, nós permanecendo neles, nós conseguimos ter vida, nós somos pessoas frutíferas e também somos separados. Então, estando ao lado de Jesus, eu acredito que essas são as 3 principais que eu coloquei. Mas também coloquei que permanecendo em Jesus, nós também teremos aflições. Então, assim, é muito, muito legal como a gente acaba falando e no final as palavras que a gente colocou acaba que juntando todo mundo. Mas só complementando uma coisa que eu acho muito interessante que você falou, Jonas, é a questão de nós estarmos no mundo e a gente saber que a gente vai ter aflição. Não sei se vocês já ouviram aquele ditado que fala tempos tranquilos fazem navegadores ruins, mares bravos fazem navegadores bons. Então, assim, se você é uma pessoa que você está sendo muito atribulada, pode crer que Deus tem um propósito, tem um plano muito bom para você que Satanás não quer que você cumpra. E você só é atribulado se você está causando problema para o inimigo. Inimigo não vai mexer com você se você não estiver dando problema para ele, meu amor. Porque para ele vai estar tudo certo, entendeu? O problema é, se você é um cristão atribulado, acredite, Deus está no seu lado, ele vai estar com você em todas as tribulações e utilize isso para aprender. Porque todas as situações que Deus dá é para nós tirarmos alguma lição que nós precisamos na nossa vida no momento. Mas a questão é, eu olhar como o olhar que eu estou na hora da aprovação. É o horário de, coitado, porque eu estou passando por isso, Senhor? Não. Senhor, me ajude a entender o porquê isso está acontecendo e me ajude a aprender com isso, para que eu seja um melhor cristão. Então, eu acredito que o nosso olhar em cima dos nossos problemas, para a gente conseguir ter essa felicidade em meus problemas, eu acho que esse é o segredo. É olhar com o olhar de Deus. É eu aprender e entender que aquilo pode fazer parte de um plano muito maior que eu agora não entendo. Aqui eu coloquei esperança. Eu acho que quando a gente permanece em Cristo, a gente está tendo esperança de breve ele voltará. Na hora que eu ouvi essa palavra permanecer, eu lembrei da música Permaneça em Mim. É uma venha música, Senhor, envia-me. Então, assim, eu acho que é um ficar para sempre, né? Você estar para sempre com Cristo, eu acho que é um permanecer genuíno. E você falando sobre a questão das tribulações, só rapidinho, eu me lembrei do versículo que eu gosto da Bíblia, né? Que é o Salmos 23, que inicia, né, que é o Senhor meu pastor, nada me faltará, mas logo embaixo, mais embaixo, alguns capítulos abaixo, diz
mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu estarei com você. Não é basicamente isso, tá, gente? Tá faltando algumas palavras, mas é basicamente o que eu disse aqui. Então, mesmo que você vai andar pelo vale da sombra da morte, você tem alguém que está cuidando de você. Então, eu acho que isso é o que conforta, e eu acredito também que era isso que confortava Jesus, porque ele passou pelo seu ministério por isso, e ele sabia que o Pai estava com ele e estava cuidando dele a todo momento. Isso aí, vamos aqui para a nossa quinta-feira com as convidadas. Sem briga, sem briga. Bom, aqui vem falando um pouco sobre a oração, né, que Jesus fez. E mais uma vez, como eu já havia dito, essa preocupação de Jesus, mesmo indo para o Pai, como ficariam aquelas pessoas que estavam com ele, né? Eu gostaria de ler João 17:11. A gente tem muita passagem e algumas 17:11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Nossa, que difícil, bonito, pesado. Assim como nós. Na hora que eu li também, eu falei, Senhor. Gente, eu fico imaginando Jesus, ele veio do céu, daquele lugar perfeito, ele passou por esse mundo, fazendo só o bem, não teve uma coisa ruim que Jesus tenha feito, e aquelas pessoas julgando, perseguindo, querendo matar, e aí ele pensa, nossa, eu estou voltando para aquele lugar celestial, para aquele lugar perfeito, onde eu sou assim o centro das atenções, e mesmo assim ele estava preocupado com os que iriam ficar aqui. Gente, que amor é esse? E a gente já falou muito nas outras lições, essa essência do amor de Jesus, porque muitas vezes nós nos pegamos como os líderes daquela época, querendo julgar, querendo fazer da nossa forma, mas será que nós paramos para pensar, qual que é a essência de Jesus? É o amor. Como que funciona esse amor de Jesus? Será que o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, condiz com essa essência que eu quero ter para mim? Grazi. Não, inclusive, até nas passagens, enquanto a gente está lendo, é aquela parte da Bíblia que fala, um novo mandamento vos dou, amai uns aos outros assim como eu vos amei. Gente, nesse momento, Jesus ele não está colocando por terra todos os outros 10 mandamentos e falando que é só esse que existe. Não, ele só está frisando que, até naquele ponto, os discípulos não tinham parado para pensar que o amor ao próximo também fazia parte dos 10 mandamentos. Eles não tinham colocado o próximo realmente como alguém que eu tinha que estar ao lado, que eu tinha que fazer o meu melhor, que eu tinha que ser um irmão realmente, que a gente tinha que se dar bem, porque naquela época era aquela questão sacerdotal mesmo. Eles sabiam que era a lei pela lei e pronto, e acabou. Se você não cumpriu a lei, esquece, não estou nem aí para você. E não, através de Jesus, eles conseguiram ver que as leis são importantes, sim, mas que a base das leis é aplicá-las com o amor que Jesus mostrou para eles, entendeu? Então, assim, eu acredito que essa questão dessa oração também veio para mostrar também que no caráter de Jesus, que ele também não estava só, graças a Deus eu estou indo embora. Já fui tarde. Ô, Senhor, obrigada. E não, é que realmente ele se preocupa, igual a Eliette falou, ele se preocupou com quem ficou e como eles iam ficar, como família, como discípulos, se eles iam continuar tendo essa comunhão entre eles aí durante esse período sem Jesus, porque realmente Jesus era o elo que ligava todos eles. E agora, sem Jesus, o que a gente faz? Então, por isso vem essa passagem tão importante para mostrar que eles precisavam estar unidos, precisavam estar juntos, e não só isso, mas com amor e como unidade também. E às vezes é isso que falta, né? Igual a Eliette falou, às vezes na igreja, é ministério tal,
você é do ministério tal, você não pode fazer um negócio do outro ministério. E às vezes acontece esse tipo de coisa. Mas não, a igreja ela tem que ser realmente um corpo, tem que ser uma coisa unida. Então, uma coisa não funciona sem a outra. E colocar isso como base mesmo, para que na nossa vida aí cristã, que a gente realmente sejamos irmãos de verdade. Eu posso... É 1 minuto que eu vou falar. Na última vez que eu estive aqui, eu quero falar isso para mostrar para vocês o poder do Espírito Santo, né? Aqui na questão fala que nós somos santificados. O que significa isso? Separados para o uso de Deus. A última vez que eu estive aqui no podcast que o Wellington me chamou, eu estava numa fase assim que eu estava começando a voltar a frequentar a igreja, só que eu ia só no culto. Eu falei, não, tá bom, só o culto tá bom. E aí, quando acabou a gravação, nós saímos, e eu lembro que eu comecei a conversar com o Wellington. Nós ficamos 2 horas conversando, né? Nós ficamos 2 horas conversando, e só ficamos nós dois ali na porta da igreja. E aquela conversa, para mim, eu posso dizer que foi após 30 anos, eu estou com 37, após 37 anos na igreja, conhecendo a Bíblia, para mim foi um divisor de águas no sentido assim, eu comecei a estudar, comecei a me dedicar ao estudo, porque o Elton falou, vamos ajudar a gente na classe dos jovens e tal. E isso me incentivou a estudar a palavra de Deus. Então, assim, quando eu falei com o pastor, quando eu fui me batizar, ele falou assim, aí eu falei, pastor, tal pessoa, eu falei, o Wellington. Ele falou, o Wellington? Por que o Wellington? Porque o Wellington é uma pessoa muito quieta, né? Assim, na igreja, o Wellington... Então, assim, nós temos, igual a Grazi falou, Deus, o Espírito Santo, usa todas as pessoas. Então, assim, você pode ter certeza que algo que você falou, ou se você entregou uma Bíblia para alguém, fez muita diferença na vida dela. E isso é o trabalho do Espírito Santo. Eu fui pego de surpresa. Eu agradecer a Eliette pelas palavras aqui, mas... Se quiser falar alguma coisa, hoje o povo tá surpreendendo você, né? É a terceira geração. Pois é. O menino na balada já. Agora um elogio, o menino tá até perdido aqui. Mas o que eu queria deixar aqui é sobre a questão, até que a Grazi nos citou, sobre a questão de amar o próximo, mas que a gente tem a questão de pensar que só esse é o suficiente, mas a questão dos mandamentos, só uma ilustração simples, é que se a gente for dividir os mandamentos, ele está dividido em 4, que é perante Deus, e os outros 6, que é perante a quem? O próximo. Está todo incluso ali. Então, se você ler desde a questão de honrar o seu pai e sua mãe, que é o logo em seguida, depois do quarto mandamento, você vai começar a entender que você tem que amar o próximo. Porque você não vai cobiçar, você não vai matar, você não vai furtar, você não vai fazer nada relacionado a isso, você está amando o seu próximo. E se você está amando a Deus, que é amar tudo aquilo, as citações dos 4 primeiros, você também está fazendo tudo aquilo que Ele lhe pediu para fazer. E que eu achei interessante aqui, eu pensei, fiquei raciocinando, eu falei, cara, deve ser uma coisa excepcional. Saber que o Mestre está contigo e saber que Ele está orando por você. Uma intercessão grandiosa. Eu chego até arrepiado, mas porque é uma emoção, acho que eu acredito, muito grande, porque você tem uma pessoa que vai ao céu depois da sua morte, da sua ressurreição, vai ao céu, se preocupa com você em todos os momentos, explicando tudo certinho, e ele vem nesse capítulo 17 orando por mim, orando pelas aquelas pessoas que estavam ali, orando ele até citou que mesmo que uma pessoa não aceitou, que foi ali a questão de Judas naquele momento, que não aceitou aquela oração, a questão do evangelho que ele estava transmitindo, mesmo assim ele orou por ele. É muito interessante. E assim, cara, Jesus orou por mim.
basicamente, vamos dizer assim, naquele momento. Esse versículo, eu achei aqui, é o capítulo 17, versículo 20. Não peço somente por eles, mas por estes, né, que estão aqui comigo, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da minha palavra que eles falarem. Então, ele já estava orando pelas próximas gerações de crentes que viriam. Então, assim, ele orou por você, Jesus orou por você, orou por mim, entendeu? Imagina que presente que ele nos deu. É um privilégio muito grande. Então, assim, se você acha que está com algum problema, lembre-se, Jesus orou por você há mais de 1000 anos atrás. Ele orou por você, intercedendo por você perante o Pai. E ele continua intercedendo por nós perante o Pai, porque nós temos uma facilidade hoje, que graças ao sacrifício dele também, que é você conseguir orar a qualquer momento. É você estar em qualquer momento da sua vida ali, qualquer lugar que você esteja, e você falar com ele, você começar a conversar com ele, ele estará ali perto de você, ouvindo, intercedendo perante o Pai. Então, são essas duas questões simples aqui. Fala aí, Wellington. Acho que agora você já... Aqui a parte de... Fazendo uma ligação, né, uma ponte aqui da quinta para sexta. A parte quinta, o final ali, eu achei interessante, relendo aqui novamente. Eu queria só frisar essa parte. A intercessão de Jesus atingiu o ápice ao descrever o relacionamento harmonioso que deve existir entre os cristãos. Ele pediu aos discípulos que tivessem entre si a mesma unidade que existe entre o Pai e o Filho. Foi muito que a Graça falou da igreja, né? A comparação da igreja. A gente é um corpo só, né? A Bíblia, ela também cita a igreja como ali a água. Agora eu esqueci. Mas eu acho que é. Agora eu esqueci. Mas que a gente precisa tá unido, né? O Cristo ali com os discípulos, ele estava todo momento com eles, né? Ele vivia literalmente com os discípulos, para mostrar esse amor, né? essa união que eles deveriam ter, pois ele já sabia qual... Ele veio com uma missão para cá. Ele já sabia o que era. Que ele precisava ensinar, criar ali um vínculo entre os humanos aqui, e por isso a necessidade de criar um grupo ali específico, para depois ele não precisar mais estar aqui para esse grupo falar dele mesmo. E aqui a citação que a Bíblia fez ali a partir do capítulo 14, sobre a conversa, né, que Cristo teve com os discípulos, que citou ali na parte terça, a parte sexta, ela reforça essa citação de novo, diferenciando por que Cristo escolheu a videira, né? Ali, se você for ver, é uma árvore frágil, uma árvore, olhando assim, a gente olhando sem tecnicamente, né? Olhando friamente, digamos assim, é uma árvore que ela é frágil. Se você pegar desajeitado nela, ela vai quebrar, ela vai, né, cair ali os frutos dela. Então não seriam, imaginando aqui na cabeça ali dos discípulos, ele não tinha muito sentido aquela videira, porque era uma árvore frágil. Seria mais lógico ele pegar uma árvore aqui que a própria lição cita, né? O carvalho, o cedro, a palmeira, são árvores fortes, árvores que dentro ali dela, ela tem uma estrutura, uma força que vai segurar. Mas todas essas coisas são individuais. Elas, por conta própria, conseguem se manter. E a videira, ela precisa desse cuidado de quem vai cuidar ali da vinha, para que não tire de qualquer forma, para que não seja feito de qualquer forma. E assim ele se assemelha a ele próprio. Ele traz essa luz, né, novamente, para ele próprio, para Cristo novamente. Porque sem Cristo,
como todo mundo aqui já falou, a gente não consegue viver, a gente não consegue fazer as coisas. E a consequência de Cristo ter morrido para a vinda do Espírito Santo é para justamente a gente não ter esse afastamento de comunhão com a divindade. Porque vamos aqui fazer uma imaginação simples. A gente passa por lutas, a gente passa por provações, estando em comunhão com Cristo e ali o Espírito Santo, os anjos nos protegendo. Mas vamos imaginar aqui, se não tivesse o Espírito Santo hoje, a gente sabe que em algum momento o Espírito Santo irá se retirar da terra, mas já vamos imaginar se o Espírito Santo nem tivesse descido para a terra quando Jesus subiu para o céu, como estaria? Talvez nem terra mais teria. Então é justamente justamente por isso que o Espírito Santo ele está aqui hoje ainda, para que a gente tenha essa ligação mais próxima e direta com a divindade, com o próprio Cristo e com o próprio Pai também, para que não ainda, enquanto há tempo, a gente não tenha esse afastamento por apoio do Espírito Santo. Então a lição de forma geral, ela veio pontuar, eu diria, ali essa importância que o Espírito Santo ele tem aqui na Terra, e que em alguns momentos, até nas nossas orações, a gente por hábito fala: meu Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, pela proteção, em nome de Cristo, amém. Então a gente cita ali por hábito, muitas vezes muito automático, eu mesmo faço isso, e esquece do Espírito Santo. Então acho que essa lição ela veio frisar eu diria, hoje é uma das pessoas mais importantes aqui para a Terra que a gente tem, porque ela faz essa ligação com o Pai e com o Filho. Sem o Espírito Santo a gente não teria essa ligação, e a gente deixa ele meio de lado. Então essa lição eu acho que ela veio para mostrar algumas coisas que o Espírito Santo ele faz, as atuações que ele tem, e para exemplificar e relembrar, né, na nossa mente, para que a gente a todo momento esteja firme e forte, e ore também pelo derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Então eu entendi de forma assim geral da lição de sexta e também da lição de forma completa. Isso aí, se alguém tiver algum último comentário a se fazer da lição, algum recado, alguma coisa que quiser falar para o pessoal que está em casa, fique à vontade. Você estava falando da questão de nós termos essa... Você estava falando dessa questão de nós termos essa ligação com Deus. Aí a gente lembra que no começo Deus falava com Adão e com Eva. Depois Deus ainda falava com os escolhidos dele ali na terra. Depois Jesus veio, aí Jesus voltou para o céu, mandou o Espírito Santo. E eu anotei aqui, todas as ações, todas as palavras de Jesus foi com uma única finalidade, que está lá em João 17, 24, fala assim: cumpra-se então a oração do Salvador por seus discípulos. A minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Então, assim, tudo que Jesus fez aqui na terra foi com esse intuito, que um dia nós possamos voltar para o nosso lar, que é, né, a terra prometida, Canaã. Na sexta-feira também tem um parágrafo que eu achei muito interessante e acho que não dá para a gente deixar de falar, que é justamente unindo tudo aquilo que a gente já conversou. É o seguinte: o pecador une sua fraqueza à força de Cristo, seu vazio à plenitude dele, sua fragilidade à perdurável resistência do Salvador. Então, quando nós estamos ligados à videira, nós sabemos que nós podemos passar por tudo aquilo que a gente passa no nosso dia a dia.
e que sem essa atuação do Espírito Santo nós não conseguiríamos fazer nada. Que aí é a resposta para a sua analogia. Então, essa lição assim, foi uma barbaridade. Na verdade, eu acho que ela veio também para a gente lembrar mais uma vez que nós precisamos estar o tempo inteiro pedindo a proteção e a presença do Espírito Santo na nossa vida. É isso aí, minha vez agora? Mas eu citei, né, para vocês sobre João 14:1, mas eu queria ler João 14:1 a 3 para vocês, para que vocês possam entender o que? Tudo aqui que nós citamos, e você tenha discernimento e pense muito bem sobre isso, que é que o coração de vocês não fique angustiado. Isso eu tinha citado anteriormente. Continuando. Vocês creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então fique para vocês aí na cabeça de vocês, João 14:1 a 3, se vocês quiserem grifar na Bíblia de vocês, lembre-se sempre, além de Ele cuidar de nós, Ele foi preparar um lugar para que nós possamos estar com Ele. Então, que amor é esse? Então a gente tem que pensar bem. Cristo fez o maior sacrifício e ainda assim está preparando um lugar para mim e para você que está aí na sua casa. Então, queria deixar essa mensagem para vocês. Amém. Queria pedir aqui para a Eliette fazer a nossa oração final. Oremos. Pai querido, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Pai, para Te agradecer por esse estudo, Pai, pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra. Senhor, aqui nós aprendemos um pouco mais sobre o Espírito Santo, Senhor, e neste momento nós queremos pedir a presença do Espírito Santo para a nossa vida, Pai, para a vida de cada um aqui, Pai, a vida das pessoas que estão nos assistindo também. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem fez e tem feito pela nossa vida, e que em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo nós possamos estar aí no céu um dia contigo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quero aqui pedir para você curtir, compartilhar o nosso vídeo de hoje, se você gostou. Ajuda bastante o nosso canal. Assim, o YouTube entende que o nosso canal é relevante, assim ele vai divulgar para o máximo de pessoas possíveis. E aqui a gente está falando da Bíblia, de Deus, então é sempre importante essa proclamação do Evangelho. E eu quero te convidar para a nossa próxima lição. A gente está acabando a lição já, gente. Lição 11, a hora chegou. Então, se você quer saber o que é essa lição 11, a gente vai retratar. Quero te convidar para estar aqui juntinho com a gente no próximo programa. Até mais. Tchau.